O tempo pode ser definido como aquilo que medimos em horas, minutos, segundos, dias, meses e anos. Além disso, o tempo mostra-nos oportunidades ou circunstâncias disponíveis para a realização de algo que dispensamos muita importância. Ademais, o tempo guarda, como que em uma caixa de lembranças, recordações preciosas sobre a vida e sobre o que foi construído ao longo de sua existência. A Jami nasceu há 25 anos e nesse tempo de trabalho carrega histórias de alegria, amor, vocação e convicção da existência de um Deus presente que atua no tempo e no passar dos anos. 25 anos não são 25 meses ou 25 dias, não são 25 horas de relógio, tampouco 25 minutos contados à espera de algo que muito se deseja. 25 anos carregam histórias preciosas, lágrimas dos que semearam ao longo do caminho árduo e risos intensos, dos que, aos passos pequenos, colheram com alegria o fruto do penoso trabalho. 25 anos carregam as histórias dos que deixaram tudo e saíram por causa do nome, abandonando sonhos e anseios, mas arraigados à certeza da presença constante de Jesus. 25 anos nos fazem relembrar as histórias de muitos ao redor do mundo que foram alcançados pela graça salvadora de Cristo, em virtude do nascimento da nossa jovem, mas corajosa Jami. Relembrar a história da Jami faz-nos trazer à memória a nossa própria história como Convenção Batista Nacional e como Igreja Brasileira. Leva-nos a recordar os primórdios da renovação espiritual e do derramar do Espírito Santo na vida de jovens, homens e mulheres que, movidos pela paixão e convicção do chamado de Deus, entregaram suas vidas ao serviço do Senhor para a evangelização dos povos. A primeira missionária enviada oficialmente pela Convenção Batista Nacional para trabalhar em um campo transcultural veio ainda antes da criação da Jami. Aconteceu em dezembro de 1989. Foi nesse ano que Vera Lúcia Rocha foi enviada a Moçambique. Na minha segunda passagem em Moçambique foi quando começou a Jami, há 25 anos atrás. Trabalhei em Moçambique na área de formação de obreiros, implantação de igrejas, graças a Deus, né? E a Jami entrou nessa minha segunda fase, na verdade, como resposta de oração, não só para mim, para muita gente. Porque, como missionária da convenção, eu via que, né, as outras organizações tinham junta de missões e tudo, e nós não tínhamos. E eu fazia o trabalho mesmo com uma orientação muito superficial. Então, já na minha segunda etapa, que aí já foi a presença da Jami ali, então já foi algo mais orientado. E também os obreiros, aqueles que se converteram, que Deus chamou para a obra, então já algo mais direcionado. E já com esses obreiros e, né, a Jami, através do pastor Ronald, ele deu uma diretriz, né, e ajudou nessa organização, né, da convenção. Lá estabilizou o trabalho e a partir daí já pôde ter, né, algo mais direcionado e firme e expansão, né? Que Deus disse para mim quando me chamou mesmo no meu quarto, Ele disse: é preciso que você vá, porque depois outros irão. E realmente outros foram, através da Jami, já consolidado, organizado e lá. Então outros foram, e depois disso já muitos outros foram e muitos ainda estão, pela notícia que a gente tem. Foi quando, depois de 2 ou 3 anos assim, e apareceu lá a missionária Vera. E como o país estava em guerra, e a igreja, segundo a União Soviética, o socialismo,
não permitia que as igrejas reunissem, a vontade dele era de acabar com as igrejas mesmo. Então nós passamos por essa situação de perseguição e de não orar, não se encontrar para poder orar, porque mesmo se fosse encontrado dentro de casa, então era capturado, mandado para campo de reeducação, como eles diziam, né? E passamos por essa situação. Então foi um momento, posso dizer, muito difícil, mas graças a Deus nós conseguimos vencer, né? Conseguimos vencer. A gente via Deus operando, né? Por base de lágrimas, o choro, mas e perseguição, sem condições favoráveis. Então foi nessa época que eu me converti lá. E eu fui membro fundador da convenção. E depois daí assim as igrejas começaram a se multiplicando, né? Mas com pastores, com líderes sem formação. Sem formação. E agora, com a chegada da missionária Vera, quando implantou lá o Instituto Teológico, a partir de lá para cá, assim, então, a igreja já começou, aliás, a convenção começou a ter obreiros qualificados, obreiros formados, com conhecimento. E então eu faço parte deste grupo, do primeiro grupo. Então, graças a Deus, foi um dos trabalhos assim que realmente rendeu muitos frutos para o reino de Deus. E está aí o resultado. E eu tenho como resultado também o meu maridinho. Eu casei com um moçambicano, obreiro de lá, e agora é obreiro, né, aqui. Estamos aqui até Deus ver como que vai ser o nosso futuro daí para diante. Entretanto, em nossa convenção havia necessidade da estruturação de uma organização missionária que cuidasse do trabalho missionário transcultural da CBN. Em 1994, foi nomeada no Complex uma comissão que traria a proposta para a convenção. Essa comissão foi composta pela doutora Naim de Abreu e Silva Leite e os pastores Stephenson Araújo, Darcy Guilherme dos Reis, Joel Ferreira e Aloísio Laurindo. E em janeiro de 1995, durante a 18ª Assembleia Geral da CBN, foi criada então a JAMI, Junta Administrativa de Missões da Convenção Batista Nacional, com o propósito de elaborar, administrar e coordenar os projetos do campo transcultural, bem como orientar a obra de missões no Brasil e no exterior. Assim nasceu a nossa JAMI, e nas palavras do pastor Joel Ferreira, nasceu vendo: o mundo é seu campo, nasceu escutando, portanto, ide fazei discípulos de todas as nações. Nasceu falando, cada batista nacional, uma testemunha viva de Cristo. Foi nesse sentimento missionário e no desejo intenso de que nossas igrejas batistas nacionais fossem uma resposta ao clamor do mundo que nasceu a JAMI. Movidos pelo amor missionário e pela certeza de que a Convenção Batista Nacional deveria alcançar os confins da terra, a JAMI começa a enviar seus primeiros missionários. Em 1995, a primeira missionária transcultural da JAMI foi enviada. Janúcia Cardoso de Souza pisou pela primeira vez em solo moçambicano. Quando a JAMI nasceu, eu já estava pronta para ir trabalhar em Moçambique. Esperei que a junta estivesse organizada para ir ao campo, já sob a direção do novo órgão missionário da Convenção Batista Nacional. A primeira vez que pisei em solo moçambicano foi em maio de 1995. Naquela época, Moçambique ainda apresentava as marcas do resultado da guerra. Havia muita pobreza, fome e muitos deficientes a mendigar nas ruas. Havia carência em todas as áreas. A igreja era muito receptiva e aberta. Porém, entendi que o povo precisava de treinamento bíblico e encorajamento, principalmente no que tangia a diferença entre a cultura e o ensinamento bíblico. No mesmo ano, a JAMI também enviou o primeiro casal de missionários para o Chile, Elias Galdino e Isabel Cristina Tomás. Ainda em 1995, a JAMI enviou para o campo angolano a primeira família missionária,
José e Amélia Modesto e os filhos Tesa e Eric Josué. Fomos muito bem aceitos pela comunidade e ajudados pelos irmãos com alegria e graça quando ali chegamos. Fizemos bons relacionamentos. Mesmo num lugar tão vulnerável, tivemos sempre a proteção do Senhor. Neste ano de 1995, a Jami alcançou mais um país, a Albânia. O casal Jorge e Ermelinda já tinham chegado àquele país europeu. Este foi o início de uma nova fase ministerial. Começamos a trabalhar com famílias. Fomos morar em Tirana, a capital do país. O Senhor abençoou muito este nosso ministério como casal. Muitas famílias foram salvas. Era lindo ver as crianças entregando suas vidas para Jesus. Foi assim que muitos pais vieram para Jesus. Quando trabalhei com as crianças, criei um pequeno departamento infantil para a igreja, traduzindo algumas das revistas infantis do português. Nesta época, ainda não havia muito material infantil na língua albanesa. Também comecei a trabalhar com um grupo de mulheres que se reuniam nas casas, na igreja e às vezes em restaurantes. As mulheres albanesas gostavam muito de reuniões e de eventos. Assim, a Jami alcançou em seu primeiro ano de organização e existência os primeiros continentes, o africano, o americano e o europeu. Pouco a pouco, o trabalho missionário da Jami se desenvolvia e crescia, à medida que mais pessoas entendiam seu chamado e vocação para o ministério transcultural. No dia 28 de dezembro de 1996, Paulo César Nunes Nascimento foi enviado para trabalhar com povos indígenas. Era o primeiro missionário da Jami enviado para trabalhar com indígenas no Brasil. Em janeiro de 1996, fui filiado à Jami. Em 26 de dezembro do mesmo ano, cheguei à cidade de São Gabriel da Cachoeira e no dia 28 do mesmo mês, na comunidade indígena Balaio. Entrei como professor linguista, mas todos sabiam que eu era pastor. Senti um pouco da discriminação do próprio povo devido à influência católica na região. Mas isso não impediu que começasse a trabalhar na área de educação escolar indígena. Meu trabalho envolveu a produção de material didático na língua materna do povo tucano. Ensinava a questão da leitura e da escrita na língua, além das disciplinas normais. Já existia uma escola lá e fui contratado como professor. Paralelamente a essa atividade, iniciamos um trabalho de adaptação do Novo Testamento tucano. Além dos missionários que eram enviados pela Jami, outros missionários batistas nacionais que tinham sido enviados por suas igrejas em parcerias com outras organizações entendiam a necessidade da filiação na Junta de Missões dos Batistas Nacionais. Para um povo não alcançado no Brasil, foi enviado ao Vale do Javari, Amazonas, o missionário José Neves Salvador. Havia em nossa denominação a necessidade de uma escola de formação que preparasse os candidatos à missão, oferecendo capacitação missiológica. Foi a partir dessa necessidade e visando a importância do preparo para o ministério missionário que nasceu o CETRAMI, o Centro de Estudo Transcultural e Missiológico da Jami, em 1997. 22 alunos fizeram história, marcando essa data tão importante para a nossa organização. Desde seu início em 1997 até o ano de 2019, o CETRAMI formou 19 turmas de especialização em missiologia, somando 155 alunos. Acho que todos os missionários deveriam ter a experiência de trabalharem pelo menos algum tempo na base para entender o quanto que é importante. Não porque o nosso trabalho é mais importante do que qualquer outro, mas é que eu acho que deixa as pessoas mais próximas e faz com que elas entendam cada passo, cada coisa que a gente faz aqui no nosso dia a dia. E hoje eu consigo entender isso muito bem. Coisas que eu não entendia há 7 anos atrás. Quando eu vim para aqui, eu não entendia isso dessa forma.
E hoje eu vejo assim a importância de ter uma pessoa para corrigir uma carta, de ter uma pessoa para fazer as divulgações, para estar em contato com a igreja. Porque imaginem, o missionário ele já tem muitas demandas no campo, ele já tem muitas coisas para fazer. Imagine se ele tivesse que cuidar de toda essa parte burocrática também. Tipo, parar um dia na semana que ele poderia estar evangelizando alguém, que ele poderia estar desenvolvendo relacionamento com alguém e ter que parar para fazer essa parte um pouquinho mais burocrática, né? Seria um pouquinho limitante, seria um pouquinho difícil. Então, hoje eu entendo assim que não era o que eu imaginava. Eu tinha muito esse desejo de ir para o campo imediatamente, mas o Senhor me trouxe para outro campo. Como a Lorena disse, aqui é o nosso campo missionário e eu tenho entendido isso hoje. O trabalho de base, ou como chamamos de retaguarda, é muito importante. Os missionários de base são aqueles que seguram as cordas, que cuidam de toda a parte burocrática do serviço de escritório, auxílio aos missionários que estão no campo e assessoria às igrejas. O missionário de base não é menor ou maior que o missionário que está no campo, mas é igualmente chamado por Deus para servi-lo e servir no apoio aos outros missionários. Não é possível realizar com excelência o trabalho no campo se na base não houver uma retaguarda que trabalha todos os dias, às vezes 24 horas por dia, no atendimento aos missionários, na divulgação dos projetos, na produção de material, nas mobilizações, treinamentos, viagens e cuidado missionário. Além dos missionários, profissionais de algumas áreas específicas trabalham ou trabalharam na base. Cara, meu trabalho aqui com a Jami específico, ele começa há mais de 10 anos, essa história, né, cara? E foi em meados de 2009 para 2010. O outro designer que trabalhava aqui, que é o Bruno Teodoro, super brother, super irmão meu, ele estava saindo da Jami por outras propostas que ele tinha recebido na época e aí me fez o convite, se eu não queria vir, de repente conhecer o trabalho, mesmo porque ele era da área, assim, né? A gente era da área, na verdade nós somos da área, nós dois. E ele já sabia do meu interesse por trabalhar com design, na época eu estava terminando a faculdade ainda, etc. E ele me fez o convite para vir conhecer, conversar com o pastor Ronald, me apresentou. O pastor Ronald disse que eu viria aqui. E aí eu topei, eu lembro que na época, inclusive, eu estava trabalhando concursado, assim, sabe, do Estado, Secretaria de Educação e tal, que era aquela coisa, sabe, aquele sonho que a gente tinha em família de um dia ser concursado. Eu tava legal lá e tal. Mas o meu coração balançou muito mais, né, quando eu vim aqui, tanto por eu poder finalmente trabalhar com design, que era o que eu amava, que eu estava buscando, como também a questão de se tratar de uma questão da obra, a obra de Jesus, do reino de Deus. Cara, eu me lembro também de algumas histórias muito engraçadas, sabe? Assim, eu tento trazer à mente, assim, nesse momento, são várias e várias. Mas eu me lembro que eu tinha o costume de chegar toda manhã e olhar na câmera, né, por exemplo, ali. A gente tinha uma câmera de segurança e eu dar uma olhada antes, como é que foi à noite, foi tudo bem e tal. E aí eu me lembro que teve um dia que a gente estava esperando o missionário chegar aqui, sabe? O missionário, como chamar de X. E aí ele era tipo assim, ele ia chegar meio-dia pra gente, né? Mas provavelmente por questão de fuso horário, não sei, foi uma confusão que ele teve. E ele ia chegar meia-noite, não meio-dia. Assim, ninguém conseguiu comunicar com ele, etc. O escritório fechou e, enfim. Fomos para casa, ele comunicou no dia seguinte. Eu cheguei de manhã para trabalhar. Quando eu fui ver lá, cara, assim, o que tinha acontecido à noite. E aí, cara, eu tô lá tomando meu café, né? Como geralmente não acontece muita coisa, a câmera fica mais parada. Aí eu vi uma movimentação assim, aí, cara, como assim, cara? Aí eu olhei, eu vi que parou um carro e tinha alguém na campainha. E caramba, que dó que deu, porque foi milhares e milhares de vezes na campainha e fazia assim, cara. E voltava, cara, e eu sei que ninguém conseguiu. E o cara foi embora, depois entrou nesse mesmo carro e foi embora, enfim. E aí, cara, depois que eu olhei demais, chamei o pastor, chamei mais gente, quem será que é? E aí a gente chegou à conclusão que era o missionário que chegaria mais cedo. E, cara, sem celular, a gente não comunicou. E aí, passou-se algum tempo, ele apareceu aqui, se não me engano. E aí que a gente foi entender qual que foi a situação. E claro que não é nada legal chegar de um país de madrugada e não ter onde ficar, né? Ele acabou arrumando um hotel aqui próximo. Mas acabou que todo mundo, sabe, ficou rindo da situação, porque, cara, ele tinha falado que ia chegar de dia, né? E
pô, não comunicou por celular nem nada. E o escritório fechado à noite, cara. Esse dia foi muito engraçado, embora a gente queria muito acolhê-lo, tadinho. Mas ele também levou super de boa e tal, enfim.